Bora lá, meu povo, para mais uma aula. Pessoal, direto ao assunto, contração muscular. É o tema da nossa aula. E aí, gente, para entendermos o mecanismo de contração muscular, é extremamente necessário a gente conhecer a organização do músculo. Perfeito? Vamos entender a organização do músculo, da fibra muscular, para depois entendermos o mecanismo. Fica bem mais fácil assim, ok? Curte e comenta se gostar da aula. Então vamos lá. Olha para cá. Nós temos o músculo, tá ele aqui desenhado. E esse músculo, estudando ele de fora para dentro, vem comigo, ele é todo envolvido, olha, por uma camada de tecido conjuntivo que nós chamamos de epimísio, certo? Esse epimísio é rico em colágeno. Nós vimos isso lá na aula de tipos de tecido muscular. Assiste lá, extremamente importante. Então, o epimísio envolve o músculo, certo? Entrando mais um pouco, nós temos quem? O perimísio. O perimísio, atenção, também é uma camada de tecido conjuntivo rico em colágeno que vai envolver, olha para cá, envolver esse conjunto de fibras musculares, que são esses pontinhos vermelhos. Então, cada pontinho vermelho aí na nossa representação significa uma fibra muscular. Afonso, a fibra muscular que tu fala é o miócito que a gente viu? Isso, perfeito, é a célula muscular. Beleza? Então, esse conjunto aqui, ó, de miócito ou de fibra muscular, está envolvido pelo perimísio aqui. O perimísio também vai envolver esse conjunto aqui, esse outro conjunto de fibra, esse outro, e assim vai. Perfeito? Deu para entender isso? Então nós temos o epimísio mais para fora, nós temos entrando o perimísio e entrando mais lá a nível lá da fibra muscular, nós temos quem? O endomísio. Então o endomísio está aqui, ó. Dá um zoom aí, gente, para facilitar, certo? Então o endomísio, ele vai envolver cada fibrazinha dessa muscular aqui, cada pontinho desse representado aqui. Então, ampliando aí um pouquinho, para vocês enxergarem melhor, imagina que tá aqui a fibra muscular, um pontinho desse, ela é envolvida pela membrana plasmática, porque a fibra muscular é uma célula, mas ao redor dessa membrana plasmática tem quem? Tem o endomísio, que está representado aí, certo? E aí, gente, vamos estudar agora essa fibra muscular, que é a célula muscular mais ampliada. Olha ela para cá. Peguei uma fibra dessa, um pontinho, e ampliei aqui nesse desenho. Então vamos entender os elementos estruturais da fibra muscular, que é onde tudo acontece, onde a contração vai ocorrer. Então olha para cá. A fibra muscular, ela é envolvida pela membrana plasmática de vermelho aqui, ó. Junto da membrana plasmática, como a gente acabou de ver, tem um endomísio. Então aqui, ó, junto com a membrana plasmática de preto, onde eu estou passando o pincel, nós temos o endomísio, que eu acabei de falar. E aí o endomísio com a membrana plasmática nós chamamos de sarcolema. Tudo que tiver o iniciozinho sarco está se referindo a algo do tecido muscular. Perfeito? Então nós temos o sarcolema. A membrana plasmática, ou sarcolema, ela possui, gente, ela apresenta dobras internas que se direcionam para as miofibrilas aqui no citoplasma, certo? Da fibra muscular. E essas dobras internas nós chamamos de túbulos T. Extremamente importante para a gente entender a contração muscular mais na frente. Certo? Túbulos T. Mais internamente, nós temos o sarcoplasma, que nada mais é do que todo o citoplasma aqui da fibra muscular. Então, o sarcoplasma corresponde ao citoplasma da fibra. Certo? É o nome dado, ó. Sarco, começa com sarco. Ok? Nós temos aí de verde esses canais aqui, olha, cheios aqui, próximo dos túbulos T, e próximo das miofibrilas,
de actina e miosina, nós temos o retículo endoplasmático liso da fibra. E aí o retículo endoplasmático liso, também tem um nome, chamado retículo sarcoplasmático. Ei, na prova vai vir sarcoplasmático, não vai vir liso possivelmente. Mas você sabe que é o liso. E ele tem a função de armazenar cálcio. Gente, o retículo sarcoplasmático é fundamental, porque o cálcio ele vai ser um protagonista da contração muscular. Vamos já chegar no mecanismo, perfeito? Então tá aqui os elementos. E o principal, gente, que está aqui solto no citoplasma, melhor dizendo, dispostos no citoplasma, são os chamados sarcômero ou miômero. Então, o que é o sarcômero ou miômero? Atenção, o sarcômero ou miômero corresponde à unidade funcional da contração muscular. O sarcômero ou miômero, olha ele para cá, ele possui tanto moléculas de actina, que está de azul aqui, ó, como também moléculas de miosina, os feixes de miosina, dispostos de forma regular, padronizada, olha aqui, ó, ao longo da fibra muscular. Perfeito, gente? Eles são delimitados por duas linhas, chamadas linhas Z, que estão aqui de verde. Então, ampliando esse sarcômero, para que a gente possa entender, olha como ele é organizado em relação à disposição dos filamentos que compõem ele. Olha para cá ele mais ampliado. Imagina que eu peguei ele aqui, ampliei, e olha ele aqui mais amplo e mais fácil de entender. Então você tem o sarcômero aqui, ou o miômero, tanto faz. Como eu disse a vocês, é uma unidade básica funcional do músculo, da fibra muscular, e ele é delimitado, ó, por dois discos ou duas linhas chamadas de discos ou linhas Z. Então, numa extremidade dele tem uma linha Z e na outra extremidade tem outra linha Z, que está aí de verde. Perfeito? Ele apresenta, pessoal, olha para cá, para o pincel, dá um zoom aí se for o caso. Ele apresenta filamento de actina, de azul aqui, ó, filamentos de actina, esses de azul, sobrepostos, posicionados próximos de filamentos, que são esses de preto aqui, ó, filamentos de miosina. Os filamentos de actina, eles têm o formato de dupla hélice. Eles são bem mais finos do que os filamentos de miosina, que são esses de preto aqui, certo? Os filamentos de miosina, eles também apresentam, além de serem mais grossos, os de miosina, eles apresentam, olha, uma cabeça aqui, várias cabeças, na verdade, que parecem, na verdade, tacos de golfe. Tem um aspecto de taco de golfe, ok? E outra coisa que é importante a gente identificar no miômero ou no sarcômero, ele é dividido em regiões que nós chamamos de bandas. E essas bandas são vistas ao microscópio ou mais escuras ou mais claras. Então atenção comigo, presta atenção aqui, ó. Nós temos no disco, na linha Z, próximo a ela, a banda I, tá aqui, ó. Quem é a banda I? A banda I é da linha Z até esse ponto aqui. E do outro lado nós temos outra banda I. Essa banda I, o que é que caracteriza ela? O que caracteriza a banda I é haver a presença só de filamentos de quê? De actina. Certo? Olha, esses três filamentos de actina. A banda I aí não apresenta filamento de miosina. Veja que o filamento de miosina vem até aqui. Ele não vem para cá, certo? Então apresentou só molécula de actina, nós temos a banda I. Onde é que ela fica posicionada obrigatoriamente? Do lado da linha Z, numa extremidade e na outra, certo? No microscópio, a banda I, ela se apresenta clara, com a coloração mais clara.
Perfeito? Isso é importante. Então vamos colocar aqui, a banda aí se apresenta clara. Então a banda é clara, certo? Gente, outra região é a região do H. Ó. Observa que o H ele vem daqui até aqui. A banda H, se você bater o olho aqui, ela só possui o que, gente? Filamentos de miosina. Só existe filamento de miosina. Olha para cá, ó, daqui para cá. Em nenhum momento tem filamento de actina. Então a banda H só tem filamentos de miosina. É o que caracteriza ela. E ela aparece de que cor? Também é uma banda clara. Então o H também vai ser uma banda clara. Certo? E a gente tem uma outra banda chamada de A, perdão. A região A corresponde ao finalzinho da banda I, ó. A banda I vem até aqui, ela vem da banda I até a outra banda I. Essa região, essa banda é chamada de A. E aí é nessa banda A que nós teremos tanto a actina como miosina, sobreposto um sobre o outro. Certo? Então, quando você bater o olho, a região que tem alguma parte de actina sobre a miosina, olha, sobrepondo-se um filamento no outro, nós temos aqui a banda A. Quando a gente só tem miosina, eu tenho a banda H. Quando só tem actina, eu tenho a banda I, que fica nas extremidades. Isso é o que caracteriza o miômero. Perfeito? Então, compreendido isso, a gente vai entender agora, gente, como é que acontece o mecanismo propriamente dito de contração a nível molecular. Contração muscular, ela só acontece se houver estímulo nervoso. Então, vem para cá e acompanha o caminho do estímulo nervoso até chegar na fibra muscular. Vamos para o músculo novamente. Presta bem atenção. O estímulo nervoso é um comando que vem do cérebro, né? A gente está falando em tecido muscular esquelético, que é voluntário. Então, se eu quero contrair meu músculo, é de acordo com a minha vontade. Então, há um comando no sistema nervoso. Esse estímulo ele vai chegar lá no músculo. E aí ele chega de que maneira? Vem para cá, dá o zoom aí para poder entender melhor. Olha para cá. O sistema nervoso, os nervos, eles penetram no músculo pelo epimísio, que é a camada aqui mais externa, que a gente acabou de falar. Penetram pelo epimísio, se ramificam aqui e eles vão ultrapassando, atravessando o perimísio. Passou o epimísio, entrou no músculo, se ramificou aqui, ó, por todo lado, isso os nervos, com o impulso nervoso. Então, atravessa o perimísio. Quando ele atravessa o perimísio, ele entra aqui e já dá de cara com várias fibras musculares. Então o estímulo nervoso vai em cada uma das fibras musculares. E aí, quando chega na fibra muscular lá dentro, vamos de novo pegar uma fibra só, tá ela ampliada aqui, ó, peguei o pontinho, a fibra e ampliei. Quando chega na fibra muscular, vem comigo, ele vem, chegou o estímulo aqui, ele causa uma alteração nessa membrana aqui, nesse sarcolema, uma alteração elétrica, e aí esse estímulo, ao causar essa alteração elétrica, ele vai simplesmente penetrar por esses túbulos T em direção às miofibrilhas de actina e de miosina que formam o sarcômero ou miômero. Então, atenção, eles chegam no miômero ou no sarcômero, que é esse aqui, que está todos dispostos aqui, ó, posicionados, eles chegam, o estímulo, eles não, ele, o estímulo, melhor dizendo, chega pela membrana plasmática e pelos túbulos T, certo? Os túbulos T são essas dobras que permitem que o estímulo se aproxime lá dos miômeros ou sarcômeros. E aí, gente, o que é que acontece aqui dentro? A chegada do estímulo nervoso vai, atenção,
estimular a liberação de íons cálcio por essas estruturas verdes aqui, esses canais, que são justamente os retículos sarcoplasmáticos. Então, os retículos sarcoplasmáticos aqui, eles começam a liberar cálcio, íons cálcio aqui. Então, vai se enchendo de íons cálcio aqui dentro. Os íons cálcios vão ficando dispersos, soltos aqui dentro. E aí vai ocorrer a interação dos íons cálcio justamente com as moléculas de actina e também de miosina, promovendo a contração. Então, na presença desses íons cálcios nos miômeros, o que é que vai acontecer? Esses íons cálcios vão permitir que as cabeças das moléculas de miosina, as cabeças lá que tem o formato de taco de golfe, né? Essas cabeças possam se acoplar aqui, gente, ao filamento de actina. Então a cabeça vem, se encaixa no filamento de actina e puxa esse filamento de actina para cá. Essas cabeças aqui de baixo também puxa para cá. Então todos esses três filamentos aqui, eles são puxados para cá, mais para essa região central aqui. A mesma coisa acontece desse outro lado. Essas cabeças se acoplam aos filamentos de actina, puxando eles para cá. Então vem os filamentos se aproximar aqui. Perfeito, gente? É isso que acontece durante a contração. Para vocês entenderem, imagina que o filamento de actina está aqui, seja meu braço. Então, o filamento de miosina está aqui, a cabeça vem, se acopla, isso, repito, na presença do cálcio, que permite isso é o cálcio, e aí essa cabeça puxa o filamento de miosina para cá, de actina, perdão. De novo a cabeça vem, puxa de novo a actina para cá, e assim vai. E esses outros aqui do mesmo jeito. Vem, puxa e puxa para cá, sempre nesse sentido. Perfeito, pessoal? Então, esse deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina é o que caracteriza justamente a contração muscular. E também o que caracteriza a contração muscular é o resultado disso, que é justamente o quê? O encurtamento do miômero. Vamos lá. O miômero ele é delimitado pelas linhas Z, ou disco Z, certo? E aí o que é que acontece? Durante o estímulo, quando ocorre a contração, essa linha Z que estava aqui, ela vem para cá, ó, porque foi puxado, certo? Essa outra linha Z, ela se deslocou para cá. Quando isso acontece, as bandas que estão aí, elas também vão sofrer alteração nos seus comprimentos. Então, no miômero distendido, que é esse caso aqui, o que é que vai acontecer quando ele se torna contraído? As bandas Is, olha essa banda I aqui, que é do lado da Z, fica na extremidade, certo? As bandas Is, que são aquelas bandas que possuem só filamento de actina, veja que não há filamento de miosina aqui sobreposto. Ele vem até aqui, ó. Essas bandas, as bandas Is, elas simplesmente se reduzem a isso aqui. Veja que aqui, ó, esse pedacinho não tem filamento de miosina, só actina. Então ocorre redução no comprimento da banda I, perfeito. Ocorre também redução no comprimento da banda H. A banda H é essa banda que vem daqui até aqui. A banda H se caracteriza pela presença somente de filamentos de miosina. Então veja, ó, na banda H, começando aqui, ela só tem miosina. Não tem aqui, ó, actina. Só miosina, certo? Então ela, quando esses filamentos vêm, eles invadem a região aqui do H, meio que invadem, aperta esse H e aqui fica somente restando isso da banda H. Então a banda H também reduz o seu comprimento, sofre diminuição. Já a banda A, atenção, a banda A vem daqui para cá, olha, entre uma banda I e outra. Tem o H no meio dela. A banda A, ela vai simplesmente, gente, manter o seu comprimento. Olha para cá, ó. Ela mantém seu comprimento, tá vendo? Olha. Vou pontilhar aqui. O comprimento se mantém.
Então ela é a única que vai se manter. Beleza? Entendido isso, extremamente importante. E vamos entender como acontece esse acoplamento da cabeça para a gente finalizar essa parte do mecanismo. Olha para cá. Eu falei que tudo isso acontece na presença de cálcio. Então o que é que acontece, gente? O cálcio, ele vem, atenção, ele se acopla, tá cheio de cálcio lá no miômero. Ele vem e se acopla a uma proteína chamada troponina, que é esse TN aqui, essa bolinha. Essa proteína, quando ela recebe o cálcio, o que é que acontece? O cálcio se acoplou nela, uma outra proteína filamentosa, olha, que está entrelaçada com a actina, chamada de tropomiosina. Essa tropomiosina, ela muda de posição. Então ela vê como ela ficou aqui. Ela muda de posição. Quando ela muda de posição, ela libera um espaço aqui que antes ela não permitia, ela encobria, ela libera um espaço para que a cabeça da miosina possa vir aqui e se acoplar, se encaixar. Então, olha, cálcio chegou, se acoplou a troponina com cálcio fez a tropomiosina mudar de posição, ela muda de posição, permitindo que a cabeça da miosina se encaixe. Quando ocorre o encaixe da cabeça, moléculas de ATP começam a se encher aqui, e essa molécula de ATP, ao reagir com a cabeça da miosina, libera energia. E aí, ao liberar energia, essa cabeça ela consegue fazer esse movimento de puxar a actina. E aí, puxa a actina para cá, através da energia da molécula de ATP. E não esquece, o cálcio continua aqui acoplado com a troponina, perfeito? Tá cheio de cálcio, tudo isso acontece na presença do cálcio, beleza? Fez esse movimento. Quando o estímulo nervoso acaba, cessa, esse cálcio aqui, ó, que estava aqui, e vários outros, todo o cálcio que está aqui, são recolhidos para o interior do retículo sarcoplasmático, que são esses verdes aqui. Então, todo esse cálcio, ele simplesmente desaparece. Não há cálcio mais aqui com a troponina. E aí, na ausência, na falta do cálcio, essa cabeça, ela se solta da actina. Ela diz assim, não tem mais cálcio, vou me soltar da actina. Ela se solta. E aí acaba a contração. O músculo se distende novamente. Perfeito? Então, presença de cálcio, contração. Ausência de cálcio, a contração não acaba, não tem mais. E aí, gente, para a gente concluir, chamando a atenção aqui para os tipos de fibra, certo? Existe, pessoal, nas pessoas, de uma forma geral, principalmente nos esportistas, músculos, tecidos musculares com fibras diferentes, por incrível que pareça, dependendo da atividade física, dependendo da rotina da pessoa ou do esportista, enfim. Existem pessoas que possuem fibras musculares lentas e outras pessoas fibras musculares rápidas. Então, por exemplo, os indivíduos, as pessoas que possuem fibras lentas, são aqueles que realizam esforços moderados e de longa duração. E aí vamos dar o exemplo, por exemplo, de um maratonista. O esforço é moderado, ele não está puxando um peso ali super forte, certo? Mas ele é moderado, mas tem uma longa duração. A maratona é um esporte, né, que tem um tempo muito prolongado. Perfeito. E para isso, lá nas fibras musculares, tem que haver muita mioglobina e muita mitocôndria. Tem que ter muito oxigênio ali. O cara está correndo não sei quantos quilômetros, ele tem que estar toda hora tendo oxigênio ali. Perfeito? E o oxigênio, para ter muito oxigênio, tem que ter muita mioglobina, a gente falou aqui. E muito oxigênio, o oxigênio lá nas mitocôndrias reage com a glicose para produzir ATP. Então esse ATP vai fazer com que o maratonista continue lá por um bom tempo, nesses vários quilômetros que ele precisa. Beleza? Então o maratonista tem, se você pegar a musculatura dele, as fibras são do tipo lenta. E a miosina dessas fibras lentas é a chamada miosina tipo 1. Já se você pegar um cara que
faz um esporte de musculação, pegando pesos, né, aqueles pesos realmente muito pesados, aí a situação é diferente. Se eu pegar aquela musculatura, aquele tecido muscular, eu vou observar que eles não têm fibras lentas, e sim fibras musculares rápidas, com a miosina do tipo 2, certo? Fibras rápidas, por quê? Porque o esforço que eles realizam é um esforço intenso, porque está pegando muito peso, e a contração ela é rápida, ela é mais rápida, e ela é de curta duração. Você não vai pegar o peso e ficar o dia todo pegando peso, contraindo. Não, a contração é mais rápida, mas o esforço é mais intenso, certo? E por conta disso, se é de curta duração, ela é rápida, não precisa de tanto oxigênio. O oxigênio que tiver ali naquela quantidade, com aquela quantidade, mesmo pouca de mioglobina, já é suficiente para produzir o quê? ATP. E aí também não precisa ter muita mitocôndria, certo? Então, muita mitocôndria e muita mioglobina é nesse caso das fibras lentas, porque o cara vai lá passar horas correndo, por exemplo. Então tem que ter oxigênio direto chegando, muita mioglobina. Estou repetindo, gente, certo? Já aqui é o contrário, como é tudo muito rápido, para que muito oxigênio? Para que muita mitocôndria? Cuidado, tem que ter oxigênio, só que não em grande quantidade, só para aquele momento rápido ali, aquela curta duração. Perfeito? Então aqui vocês podem colocar como exemplo levantamento de peso e aqui no caso de maratonistas, né? Maratonas em geral. Ok, gente? Outro ponto, só para a gente realmente finalizar, é o chamado, gente, tônus muscular. O que é o tônus muscular? Que eu não coloquei aqui, mas para que vocês saibam. Uma pessoa, mesmo que não esteja levantando peso, conforme eu falei, ou numa corrida de longa distância, mas uma pessoa que está parada mesmo, como eu estou agora, eu tenho nos meus músculos, nesse exato momento, eu não estou forçando eles, mas mesmo parado, eles têm uma tensão aqui, um estado permanente de tensão entre as fibras. Tem fibra que está tensionada, um pouco contraída, tem outras que estão distendidas. Então, esse estado de tensão permanente é chamado tônus muscular. É um estado que está a todo momento preparado para que ocorra a contração, certo? Quando você tem aquelas pessoas que sofrem acidente aqui na medula espinhal, por onde passa todo o sistema, as fibras nervosas, e os estímulos nervosos não chegam nessa musculatura, essas pessoas têm os braços, né, a musculatura meio atrofiada. Por quê? Porque não está recebendo estímulo nervoso. E aí elas não têm tônus muscular. Quem permite o tônus muscular, mesmo sem fazer exercício, mantendo o músculo rígido, mais forte, assim, preparado para se contrair, quem tem são as pessoas que não têm lesão na medula espinhal, certo? Ou não tem algum problema a nível do sistema nervoso central, certo? Beleza? Então aqui a gente finaliza, gente, essa aula. Chegou até agora, pessoal, comenta e curte aí para que a gente possa continuar fazendo mais vídeos. Abraço a todos, gente.